Boa noite, Luciano. Boa noite, Donan, Donk. Boa noite, fã de esportes. Existem duas maneiras de a gente olhar o que foi esse Fortaleza 2, Botafogo também 2. Se a gente olhar para o campeonato, esse empate do Botafogo é um empate muito ruim, porque esse empate, de maneira oficial, acaba com qualquer vantagem que o Botafogo tinha durante toda a competição. Porque o Botafogo estava atrás do Palmeiras, mas tinha o tal do jogo a menos, né? Então, se o Botafogo vencesse, dependeria ainda de si para ser campeão. Como não venceu, acabou de maneira definitiva, pelo menos por hora, né? A vantagem do Botafogo nesse campeonato. O Palmeiras é o líder de maneira oficial em pontos ganhos e em pontos perdidos. Então, no viés do campeonato, foi um resultado muito ruim. Mas se a gente olhar, e no fundo é o que importa, tá? O viés do campeonato. Agora, se a gente olhar para o que foi o jogo, o empate foi bom para o Botafogo, porque o Botafogo não jogou rigorosamente nada. Foi uma partida horrorosa do Botafogo, uma partida morna, sabe, desinteressante. Não é que foi bagunçado, errou, não é isso não. Foi um time desinteressante, um time sem criatividade. O Botafogo finalizou no gol apenas 2 vezes durante todo o jogo, né? E uma delas foi o gol contra, do Brits, um gol bizarro. O time não conseguiu botar o João Ricardo para trabalhar. Então, assim, pelo jogo, 2-2 ficou bom para o Botafogo. Mas é um resultado que, sim, cada vez mais a gente vai riscando o Botafogo da lista de candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o que é uma grande loucura dentro dos últimos meses que a gente viveu. Pois é, a gordura que tinha dissolveu, mas havia uma esperança por conta do Thiago e a chegada do Thiago, de um Botafogo pelo menos mostrando alguma coisa, né? Não que o Thiago tenha feito ou demonstrado que tenha feito algumas mudanças, na verdade era botar o Botafogo de volta um pouquinho naquele trilho, mostrando um Botafogo que ainda poderia lutar pelo título, mas me parece que foi o que a gente viu hoje no Castelão. André Donk, boa noite. Boa noite, Luciano, Donan, Zupac, fã de esporte, e de fato não foi o que a gente viu. A gente viu um Botafogo até que teve muita posse de bola, mas é o que mas é o que o Zupac falou, foi uma posse de bola morna, não aconteceu nada. É um time que foi muito previsível, trocou muito passes entre os jogadores de defesa, até o Fortaleza terminou com menos de 30% de posse de bola no primeiro tempo, termina o Botafogo com 69% contra 31% da equipe do Fortaleza, mas o Fortaleza fez a coisa ao seu estilo. É um time que tem a transição rápida e controlou o jogo o tempo todo. Até tem o gol de escanteio do Botafogo, mas não era num momento que o Botafogo esboçava uma reação, não. Foi uma situação fortuita de escanteio, muito bem cobrado pelo Tietê. O Danilo Barbosa que entrou bem, né, fazendo gol de cabeça. Mas no resto, foi um jogo controlado pelo Fortaleza dentro das suas características. Acho que tem vários jogadores. Para mim, o Caleb terminou como o melhor em campo, não só pelas 2 assistências, mas o quanto que ele se movimentou, caindo pelos 2 lados, inclusive uma assistência de cada lado na partida. Mas é um Botafogo que foi completamente previsível, morno, teve essa posse de bola, mas que pouco produziu. E individualmente, também os principais nomes, até o Júnior Santos, que vinha aparecendo bem em alguns jogos, hoje não foi bem, até saiu cedo, o Tiquinho não conseguiu entregar. Então foi um Botafogo, assim, individualmente, que ninguém conseguiu se destacar. Talvez o Vitor Sá foi muito bem no lance do primeiro gol, e também ele recompõe num lance que o Pikachu ia sair cara a cara em velocidade, ele consegue voltar. E talvez termina como ala direito, né? Porque o Thiago faz umas trocas, ele tira o de plástico, coloca o Gabriel Pires, puxa o Marlon para terceiro zagueiro para abrir o Vitor Sá como ala. Achei até uma tentativa válida. Foi sim. Ainda que não tenha acontecido nada demais, mas acho que foi uma tentativa válida. Mas enfim, eu concordo com o Zupac, assim, do ponto de vista do campeonato é ruim pro Botafogo, mas do que foi o jogo é um ponto somado. Pois aí, pegando um pouco até do que vocês já falaram e até dando meu boa noite para você também, Fernando Campos. Ô, Donan, tem uma coisa aí que é basicamente o momento que o Fortaleza vivia também. Por mais que o jogo fosse no Castelão, nos últimos 5 jogos, se a gente pegar os 2 lados, do lado do Botafogo e do lado do Fortaleza, eram 4 derrotas e um empate para cada lado. Ou seja, para o Botafogo até seria algo a mais para tentar realmente continuar vivo nesse campeonato. Não que não esteja, mas sem depender agora, né? Depende de outros resultados, de outros times, como não precisava, né? Sim, muito boa noite, Luciano, Zupac, Donk, fã de esporte está aqui com a gente. Fortaleza 9 jogos sem vencer, né? Hoje produziu para vencer. Eu acho que já na derrota contra o Cruzeiro faltou um pouco mais de contundência e mais tranquilidade para definir as jogadas, mas não foi uma atuação para perder o jogo. Perdeu, assim, é um futebol. Hoje controlou, hoje foi um Fortaleza que a gente tem visto em várias oportunidades com o Vojvoda nessa temporada e nos melhores momentos de esperar um pouco mais, se mostrar organizado defensivamente, quando retoma a bola, bota muita velocidade, né? Caleb muito bem, como o Donk falou, né? Na articulação, ele tem a capacidade de pensar o jogo, de botar essa velocidade também. Você tem um Pikachu pelo lado direito, né? O Guilherme.
Achei que a atuação do Fortaleza foi uma atuação boa, mas com falhas. Uma falha individual do Brits, né, um gol bizarro contra. Eu acho até que ele tenta tirar essa bola, mas não consegue fazer o movimento, né? Ele queria... Acho que a intenção do Brits ali foi cabecear para fora. Ele não conseguiu executar o movimento da cabeçada da melhor maneira possível e acabou fazendo um gol contra grotesco. Aí é uma falha individual. E depois uma falha, né, de sistema, né, numa bola parada, né, que o Danilo Barbosa tinha acabado de entrar para fazer esse gol de cabeça. No mais, foi um Fortaleza que criou diversas oportunidades. Até no final do jogo teve 2 oportunidades claríssimas ali de fazer o gol. E a atuação, pelo menos, ela traz um resgate de um time que a gente já viu que é muito competitivo. Achei que o Fortaleza hoje foi melhor do que o que produziu contra o Cruzeiro. E lá já não tinha merecido perder. E sobre o lado do Botafogo, o torcedor do Botafogo hoje está muito decepcionado, e eu também fico decepcionado, não porque eu esperava uma transformação tática, um resgate de uma engrenagem que funcionou com o Luiz Castro, mas eu esperava, até pelo ponto de vista de postura, uma indignação maior. Eu vi uma passividade muito grande. Parecia que o empate era um bom resultado, algumas oportunidades. De novo, uma pane muito grande, que o Botafogo quase tomou mais um gol no finalzinho da partida, né? Aquela defesa forte que a gente viu, que tomou 11 gols no primeiro turno, nos últimos 3 jogos tomou 8. Hoje, de novo, mostrou muita fragilidade. A dupla de zaga, que sempre foi uma grande virtude, né? Cuesta e Adrielson mal, todo o sistema, né? Muito mal. Muito difícil você salvar algum jogador. E o Botafogo, de novo, mostrou uma dificuldade muito grande para propor jogo. Eu acho até que foi uma estratégia do Vojvoda. A melhor versão do Botafogo é uma versão vertical, de velocidade, né? Pressionar, não está conseguindo fazer essa pressão de maneira coordenada para conseguir neutralizar o adversário, e quando rouba essa bola, bota velocidade. E aí o Botafogo hoje teve muita posse de bola, mas não produziu. Não produziu absolutamente nada. Ficava muito tempo com os volantes. Sim. Ou com os zagueiros. O Eduardo tentava se movimentar, mas sempre muito encaixotado, especialmente pelo Zé Wellison, porque era o homem do setor ali. Então o Eduardo ficou fora do jogo, alheio ao jogo. E aí era bola no Tietê, bola no Marlon Freitas ou bola nos zagueiros. E aí, assim, é um passe que não encontrava profundidade, porque o Fortaleza fechava muito bem. Fortaleza propôs ao Botafogo aquilo que o Botafogo menos gosta de fazer. E expôs o Botafogo ao seu defeito fatal no segundo turno, que é uma defesa de fato desequilibrada. O que o Donan falou, assim, é assustador, porque a gente olhava o Botafogo do primeiro turno, era um time de uma defesa muito forte, um time de meio campo de muita imposição e um time muito rápido para definir. O time ainda é rápido para definir. A gente viu em alguns jogos, o Dom que até citou, o Júnior Santos aparecendo para resolver algumas partidas em velocidade, ou alguns lances em velocidade, mas a gente tem visto um Botafogo muito permissivo lá atrás, né? Então é um time que tomou 4 do Palmeiras, tomou 4 do Grêmio, tomou 2 do Bragantino, tomou 1 do Vasco, tomou mais 2 hoje. Todo mundo chega e marca contra o Botafogo, né? Ainda mais hoje, que o Botafogo teve que sair para o jogo, porque assim o Fortaleza o chamou para esse tipo de conversa. A hora que o Fortaleza recuperava a bola, pegava uma zaga menos montada, uma zaga com dificuldade para marcar, com confiança baixa, né? Nessas horas, a parte mental também aparece de maneira flagrante no jogo do Botafogo. Então, assim, aquele Botafogo líder do campeonato, ele não existe mais. E é isso que é muito preocupante. Ele apareceu no primeiro tempo contra o Palmeiras, ele apareceu no primeiro tempo contra o Grêmio, ele apareceu em partes do duelo contra o Bragantino. Hoje ele não pisou em campo. E aí o receio que fica é que ele não apareça mais. E aí, além da conversa sobre título, que é uma conversa cada vez mais distante, a conversa vai passar a ser sobre fase de grupos e Libertadores. O Botafogo pode acabar na chamada pré-Libertadores, nas 3 primeiras fases, o que seria uma calamidade dentro. E fala, família Alviverde, mais um vídeo do Verdão. Botafogo acabou de empatar com o Fortaleza lá no Castelão. Antes de mais nada, deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, compartilhe esse vídeo para ajudar no engajamento do canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vamos para a notícia. Palmeiras depende só de si para ser campeão brasileiro após empate do Botafogo. Rival mais próximo do Verdão não venceu o jogo que tinha atrasado da 29ª rodada do Brasileiro. Palmeiras agora depende apenas de si para terminar o ano como campeão brasileiro.
Com o empate do Botafogo em 2-2 com o Fortaleza, nesta quinta-feira, o Verdão se consolidou com a melhor campanha depois de 34 jogos. Se a equipe carioca vencesse o duelo atrasado da 29ª rodada, assumiria a liderança com um ponto de vantagem, mas acabou no empate. Foi só aos 61 pontos contra os 62 do líder Verdão. Bragantino e Flamengo se enfrentam agora nesta quinta em duelo atrasado da 30ª rodada, mas independente do resultado, nenhum dos dois pode passar o Palmeiras. A equipe do interior paulista tem chance de empatar em pontos com o Verdão se ganhar, mas teria uma vitória a menos e este é o primeiro critério de desempate. Chegaria no máximo, portanto, à vice-liderança. E segue a tabela do Brasileiro aí, os primeiros 6 colocados. Atualmente está dessa forma, o Palmeiras só depende de si, vencendo os últimos 4 jogos, é o campeão. Na minha opinião, cada vez dá mais pro Palmeiras ser campeão e muito mais agora que ele só depende dele. Deixe nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso, se dá para chegar no título, se você está confiante ou não. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!